tarde, tudo bem? Tô abrindo essa live surpresa, uma live que eu não tinha me programado, senão eu tinha avisado vocês, mas quem tá vendo esse replay, seja muito bem-vindo. Eu tenho falado há algum tempo sobre a minha preocupação em como a gente pode encarar esse momento quando a gente tem noção da finitude da nossa vida, né? Então, essa live é para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou trazer para vocês, vou falar, eu tenho um papelzinho aqui comigo que eu escolhi 3 dores que geralmente aparecem quando a gente tem essa noção da finitude. Quando alguém percebe que oi, seja bem-vinda, mãe, tudo bem? Quando alguém percebe que, por exemplo, tem algum diagnóstico de alguma doença que não tem mais tratamento, ou alguém está enfrentando, não digo, mas vivenciando uma experiência de algo que sabe que pode tirar a sua vida, né? Então, nesses casos, quando a gente encara a finitude da nossa vida, a gente começa a pensar algumas coisas que antes a gente não pensava. E eu selecionei 3 dores aqui e vou falar um pouquinho de cada uma delas hoje, tá bom? Como eu tenho falado um pouco mais sobre questão de comunicação nos relacionamentos, a primeira dor que eu vejo aqui é a dor de relacionamentos rompidos, seja relacionamentos na família, seja relacionamentos entre casal ou entre amizades. Oi, Maria, seja bem-vinda. Então, a gente escuta muitas histórias de pessoas que, quando chegam nessa fase, pensam assim: meu, eu quebrei amizade com determinadas pessoas por bobeira, né? A gente não soube se comunicar, houve algum mal entendimento. Os problemas ficam tão pequenininhos quando a gente encara essa finitude. E a questão dos relacionamentos, a gente percebe que se a gente conseguir entender que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um comportamento e uma visão diferente do mundo, a gente gera mais empatia. E com empatia, a gente consegue entender que não precisa brigar, sabe? Essa questão da comunicação eu vou falar um pouquinho mais detalhada na semana que vem. Eu vou abrir eu estou montando um aulão sobre a questão da comunicação nos relacionamentos e depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso aqui, vai ser de graça esse aulão. E aí eu vou detalhar técnicas e coisas que a gente pode observar nas pessoas para entender que às vezes o problema que acontece não é realmente nada pessoal, é só uma questão de comportamento. Porém, o que eu quero dizer aqui é que isso é uma questão que a gente começa a pensar quando a gente chega nessa fase da finitude. Mas não precisa esperar isso chegar, não precisa esperar esse momento para a gente se preocupar em aprender a lidar com as diferenças, com comportamentos diferentes, entende? Então, assim, isso eu vou deixar para mais tarde, tá? Vamos falar disso mais tarde. Quero falar agora da segunda dor que muitas pessoas sentem quando encaram essa finitude, que é a dor do arrependimento, a dor do será que eu fiz as escolhas certas durante a minha vida? Será que eu estou cumprindo o que eu tinha que cumprir aqui? Porque assim, gente, fazer uma escolha errada, entre aspas, porque eu não acho que nada é errado, né? Mas fazendo uma escolha que você vê um resultado que não foi aquilo que você queria. No momento onde você vê que você ainda tem capacidade de mudar suas escolhas, alterar o andamento daquilo que você quer, tá beleza, são experiências. Mas quando você chega num momento que você fala assim, nossa, eu não tenho muito tempo e eu fiz escolhas erradas, isso deve dar uma dor muito grande. Então, como fazer isso? Eu trouxe aqui um livro, tem um livro fantástico, tá? A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. É uma doutora, é uma médica geriatra, que ela é especializada em cuidados paliativos. É a grande médica que está trazendo uma bandeira enorme sobre cuidados paliativos no Brasil e aqui em Portugal também.
E ela tem um capítulo que ela fala sobre essas dores, né? E sobre os arrependimentos, e fala justamente das escolhas. Olha que interessante. Eu vou ler para vocês alguns trechinhos, tá? Ela diz assim, ó: quando temos tempo, podemos fazer uma nova escolha, pois o arrependimento pressupõe que ainda é possível fazer um retorno e seguir adiante pelo caminho que passamos a considerar certo. Então, o problema é quando a gente vê que a gente não tem tempo, né? Só que assim, gente, primeiro ponto que eu quero trazer aqui: nenhuma escolha que traz um resultado que não foi o que a gente queria é um fracasso ou é um erro. Tudo é uma lição. Existe uma frase que a minha mentora fala, tá? Que é assim: nada na vida é em vão, ou é bênção ou é lição. A gente aprende com os nossos erros, então a gente não pode descartar, a gente tem que encarar aquilo com muita gratidão para a gente não fazer depois na frente. Só que assim, gente, olha que interessante o que as pessoas, quando chegam nessa fase, pensam, né? Por exemplo, a frase assim: eu gostaria de ter priorizado as minhas escolhas em vez de ter feito escolhas para agradar os outros. Muita gente se arrepende disso, e quando a morte se aproxima, ao fazer o balanço de uma vida desperdiçada, quer de volta o tempo que entregou ao outro, aquele tempo em que fez coisas que acreditava serem boas para o outro. Mas ninguém pediu nada. A pessoa fez porque quis fazer, pelos motivos mais nobres ou mais egoístas possíveis. Na verdade, o grande problema aqui é que o que está por trás da gente fazer escolhas para o outro? Ah, eu fiz isso, eu abdiquei minha vida para o outro. Pode ter um pouquinho de egoísmo, porque o que acontece? Se você está fazendo alguma coisa para agradar o outro, é porque você sente uma necessidade de receber do outro um afeto em troca daquilo que você está fazendo. Não é uma troca, não é uma entrega assim muito, como é que eu posso dizer? Não é questão de honesta, mas entende o que eu tô falando? Você não fez assim de uma forma muito sem interesse. Você faz porque você quer alguma coisa em troca. Então, existe algum vazio aí dentro de você, porque você está buscando afeto do externo. De repente, a escolha não foi certa porque você não está fazendo aquilo que é a tua essência. Olha como é interessante a gente mergulhar, né? Na gente, entender o que a gente gosta, o que é importante pra gente, né? Enfim, tem uma frase aqui muito legal, é assim, ó: nas entrelinhas, são escolhas para validar a nossa importância na vida desse alguém. Então, a questão do arrependimento das escolhas é uma segunda dor que geralmente as pessoas trazem, né, nesse momento. E qual é a terceira dor também que eu vou trazer aqui por último? É a dor de não conseguir demonstrar o amor que tinha para demonstrar, ou não demonstrar gratidão. Nossa, aquela pessoa me ajudou tanto na minha vida e eu nunca me expressei, nunca soube me expressar. Ou então assim, aquela pessoa que passou na minha vida eu amei tanto, só que ela já passou e eu nunca pude falar isso para ela. Olha que coisa, né? Então, assim, tem muitas pessoas que são educadas desde criança de que não pode se expressar, que não pode expressar carinho, principalmente os homens, né? A gente vive numa sociedade que os homens não podem chorar, os homens não podem mostrar nenhuma vulnerabilidade. Então, essas pessoas acabam tendo dificuldade de expressar sentimentos. Quantas famílias tem por aí que os pais, ou o pai ou a mãe, não têm costume de abraçar, de fazer carinho? Porque existe uma separação, mas não é falta de amor, percebe? E aí, quando chega lá no final da vida, começa a pensar assim: caramba, eu devia ter mostrado para essa pessoa o quanto ela era importante para mim. Enfim, gente, essas 3 dores que eu trouxe hoje, só para a gente pensar o seguinte: a gente não precisa esperar chegar num momento lá na frente para sentir essa dor. A gente pode trabalhar aos pouquinhos todas essas amarras, todos esses bloqueios que a gente tem, para poder, sim, na hora que chegar o nosso momento de falar assim: nossa, minha vida está acabando, estou completando a minha estrada aqui, a gente se sentir leve, a gente se sentir em paz, que a gente conseguiu fazer o melhor que a gente pôde. É claro que a gente não precisa ficar com o chicotinho atrás da gente, porque antes daqui para trás, a gente não teve essa visão.
sabe? Cada dia que passa, a gente está amadurecendo, está evoluindo, as nossas lentes estão ficando desembaçadas. O importante é a partir de agora em diante, nesse tempo que nos resta, o que a gente pode fazer, né? Então, assim, o que eu posso aconselhar para vocês, que é uma coisa que está mudando a minha vida, é realmente se permitir a se entregar no autoconhecimento. Se você se permitir a conhecer melhor você, a tua essência, você não só vai saber fazer melhores escolhas, escolhas que vão te fazer feliz, como você também vai conseguir desbloquear tudo que pode estar bloqueando você de futuros arrependimentos se você não desbloquear. Tá bem? Então hoje é só essa contribuição que eu queria fazer para vocês. Vamos nos falando durante a semana. Se alguém quiser escrever para mim, saber mais um pouquinho, alguma coisa sobre isso, eu estou super aberta para conversar. Tá bem? Um beijo enorme para todos vocês. Obrigada pela presença. Tchau, tchau.